Mas agora, gente, 11h07 pelo horário de Brasília, a gente volta a falar sobre o caso da Marília Mendonça, porque a família da cantora criou um canal para receber denúncias de pessoas que compartilhem fotos do corpo da cantora depois do vazamento do laudo da necropsia. Sobre o vazamento, então, das fotos do corpo da Marília Mendonça, a gente conversa agora com a advogada criminalista Marina Coelho Araújo. Doutora, obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Fiel pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, um bom dia. Doutora, quero começar entendendo quais são as punições possíveis para quem vazou as imagens. Eu acredito, eu sou uma advogada que trabalho diretamente com a esfera penal, né? Então, estou falando um pouco da questão do crime. O que é considerado crime e quais são as perspectivas em relação a essa conduta? Tem um crime no Código Penal que chama vilipêndio ao cadáver. Então, esse crime, ele vem para proteger justamente a utilização do cadáver de forma ruim ou pouco autorizada ou alguma situação que leve esse cadáver a estar desprotegido. Então, o tipo penal lida com essa conduta. É um crime, Muriel, já antigo, né? Então, ele estava muito mais focado em condutas que ocorriam em cemitérios, em questões que estavam relacionadas diretamente com o uso do cadáver dentro dos cemitérios de forma desautorizada, ilegal e tudo mais. E hoje, quando a gente vem com a perspectiva da internet, a gente escala o problema, né? Porque a gente tem uma questão que fica muito mais ampla. E eu vejo nesse caso, até me permito fazer um adendo aqui, eu não vejo só a questão do vilipêndio ao cadáver, eu vejo também a questão, a honra da própria cantora, a honra dela, a imagem dela que ela construiu ao longo da vida, o vazamento das imagens da necropsia afetam diretamente, a meu ver, a honra da cantora, a reputação dela, não porque é ruim, mas porque é uma imagem que fica, que é a imagem que ela não era, né? Ela era uma pessoa muito alegre, ela foi conhecida, ela alterou e acrescentou na cultura brasileira. Então, eu acredito que, além do vilipêndio ao cadáver, também há que se falar, nesse caso, de crime contra a honra, principalmente para quem fica, inclusive, repassando essas mensagens, que vai escalando o problema e amplia, né, a violação que se fez em relação à cantora. Então, eu vejo que no Código Penal a gente pode lidar com a questão do vilipêndio ao cadáver, com certeza isso tem uma razão, tem uma possibilidade, e por outro lado a questão dos crimes contra a honra, que estão no Código Penal, nos artigos 138, 139 e 140 da nossa legislação. Doutora, as fotos da Marília Mendonça no IML, elas fazem parte do inquérito que está apurando, claro, esse acidente da queda do avião, do acidente aéreo que deixou, né, a Marília Mendonça, que acabou falecendo. Queria entender exatamente o que pode ter acontecido nesse vazamento e se especificamente nesse caso a pessoa, se for identificada que vazou essas imagens, ela pode realmente pegar alguma punição especificamente nesse caso. E depois, para a gente separar exatamente a pessoa que vazou essa imagem, que pegou, acessou esse inquérito, teve acesso a esse inquérito e vazou a imagem. E gostaria de saber com relação àquelas pessoas que continuam nas redes sociais publicando e republicando e repostando essas imagens, e essas imagens continuam sendo vistas nas redes sociais, porque a gente sabe que depois que cai na internet é muito difícil controlar, né, o que segue acontecendo por lá. Então, gostaria de entender esses dois pontos, desde a pessoa que teve acesso a esse inquérito e vazou essa imagem, até as pessoas que continuam repostando as imagens da Marília Mendonça no IML. Perfeito. Os inquéritos, geralmente, eles são públicos, né? Essa é a regra. A regra é todo mundo pode acessar, até porque as pessoas têm que ter acesso às informações. Mas existem casos em que há necessidade de decretar o sigilo. Então, nesse caso específico, o caso era sigiloso. As pessoas que têm acesso a isso em razão da função, que são as pessoas que trabalham com os inquéritos,
no IML ou com o próprio procedimento no fórum, elas têm obrigação de manter esse sigilo. Então, essas pessoas, se apurado e quando apurado quem foi que vazou, elas podem ser processadas até também, viu, Muriel, administrativamente. Porque elas são funcionárias públicas e elas têm o dever de cumprir as obrigações delas. E se elas não cumprem, elas podem ser punidas. Então, elas podem ter esse procedimento administrativo e se ficar comprovada a autoria e a violação efetiva, elas também podem ser punidas penalmente, seja para violação da função, como também pelo crime contra a honra, pelo vilipêndio de cadáver e por essas questões que a gente falou antes. E separando essas pessoas das que continuam fazendo a divulgação, a gente tem que pensar o seguinte: a gente pode divulgar o que a gente quiser? Não, a gente pode divulgar o que é lícito, o que está dentro da lei. É notório, sabido, todo mundo está sabendo que essas imagens são fruto de uma conduta ilícita, de alguém que vazou essas imagens de forma ilegal. Então, elas não podem ser repassadas. E quem repassar, efetivamente pode responder, seja como partícipe desse crime contra a honra, quer dizer, continua fazendo, praticando condutas que afetam a honra da cantora. Mesmo já falecida, ela tem uma imagem, ela tem uma honra que tem que ser protegida. Então, essas pessoas podem responder por esse tipo de conduta e também podem responder, a depender de como foi essa transmissão e tudo mais, pela própria participação na quebra do sigilo, que aí tem que estar mais perto da pessoa que quebrou o sigilo. Então, assim, tem que ter uma investigação. Mas para grande número de pessoas que continuam transmitindo essas imagens, é importante saber que podem estar praticando crimes contra a honra da própria cantora. E Doutora, por isso podem ser acionados, né? Claro, desculpa interromper. E como é que a gente pode denunciar se a gente está, por exemplo, na rede social e a gente se depara com as imagens, por exemplo? Qual que é o processo? Como é que a gente pode denunciar? A gente denuncia direto na plataforma ou pode fazer alguma denúncia mais grave, digamos assim, levando em consideração o que está acontecendo nesse momento? A melhor forma é fazer uma denúncia na plataforma e uma vez que a família criou um canal, pelo que eu vi, né, eles criaram um canal para receber essas denúncias. Por quê? Porque o crime contra a honra, ele é um crime que depende de atuação da vítima. Então vai depender da atuação da família dela. Então, se a família dela tiver acesso a essas informações, eles podem acionar a justiça. Então, é muito importante que quem perceber essa divulgação faça na plataforma essa denúncia, mas também mande para a família no canal que eles abriram, porque para eles vai ser importante essa informação. Eles podem pegar essas informações e aí acionar a justiça por uma instauração de investigação ou até uma queixa-crime específica em relação à honra da cantora. Doutora, existe alguma previsão legal de punição às plataformas como o Google ou Facebook, onde essas imagens foram postadas? Esse é o assunto do momento, né? Até a gente tem discutido muito isso. Essa semana saiu, né, uma regulação nos últimos dias do próprio Executivo. As plataformas no Brasil, elas têm a obrigação legal de fazer uma análise e elas não podem efetivamente retirar qualquer coisa, porque nós estamos aqui numa ponderação entre a liberdade de expressão, que é garantida constitucionalmente, e a impossibilidade de utilização das plataformas para a prática de crimes e tudo mais. Então, essa ponderação ela é muito difícil. No mundo inteiro, a gente está lidando com esse tema, né? Então, não é uma situação totalmente já hoje resolvida na forma legal, né? Então, o que eu vejo é as plataformas elas devem estar atentas a esse assunto, recebendo as denúncias, elas precisam avaliar e imediatamente retirar essas imagens, né? E se elas não retirarem após toda essa
essas informações, é sim possível fazer uma ação de responsabilidade contra essas empresas e apurar o que aconteceu, que negligência que se deu e tudo mais. Doutora, aproveito para te perguntar se, na sua experiência, qual que é a sua avaliação, qual que é o caminho pelo que a senhora tem acompanhado nos últimos anos e pela sua experiência justamente, que a família precisa seguir nesse momento em que as imagens da cantora estão sendo expostas? Eu vejo que a família está seguindo um caminho muito efetivo, eu acredito. Porque criando esse canal, eles conseguem ter acesso às informações de pessoas que eles não têm. Então, eles conseguem esse acesso e, com esse acesso, eles vão na justiça para investigar e pedir a punição dos responsáveis. Então, eu acredito que, pelo que eu vi da mídia e pelo que eu li sobre o assunto, eles estão seguindo um caminho que pode ser efetivo. Mas, pela minha experiência, nós ainda temos um descompasso com nosso como capacidade humana em relação à capacidade da internet. Então, a comunicação dessas imagens, ela é muito rápida, ela atinge muitas pessoas e é muito difícil de reparar esse dano. Então, a minha experiência é que a família, pela minha experiência, a família está seguindo um caminho efetivo, que é o caminho possível, mas, por outro lado, nós ainda não temos uma resposta legal, e talvez a gente nunca tenha, porque o direito ele não responde, ele não repara tudo, ao dano que esse tipo de violação causa. Então, acho que na situação está sendo feito o possível, o viável e o mais, que eu vejo mais efetivo, mas também tem que haver uma compreensão e tem que haver uma ideia de que é difícil reparar esse dano. A internet, ela escala numa velocidade e num alcance muito maior do que o nosso direito pode acompanhar. Então, infelizmente, essa reparação eu vejo pela minha experiência que vai ser muito difícil. Pois é, e para além dessa reparação, doutora, gostaria de te perguntar se você acredita que realmente seria possível deletar todas as fotos, acabar com todas essas fotos que estão disponíveis aí na internet do corpo da Marília Mendonça no IML. Seria possível, depois da investigação encerrada, com tudo já avançado, seria possível acabar com a disponibilização dessas imagens online? Eu sou um pouco cética. Eu acho bem difícil. Eu já tive casos, alguns casos que a gente trabalhou com questões que não eram específicas de autópsia, mas de imagens divulgadas na internet, né? Revelando a intimidade, a privacidade. E tem casos, sabe, que ficam arquivados em sites nos mais longínquos países. E a gente, como direito no Brasil, até fez toda a tradução, autenticou todos os documentos, decisões nacionais, encaminhamos, mas ele não tem uma força, que a gente chama, não tem um enforcement global. Então, é muito difícil na internet, nessa perspectiva globalizada, de você zerar a comunicação pelos links, né? Pelos links que já abriram essas imagens. Mas eu vejo que nós estamos caminhando a passos largos para essa possibilidade. Porque as plataformas, elas têm trabalhado em cima disso cada vez mais e a própria justiça dos países tem tido uma força maior para fazer esse tipo de exclusão. Então, a minha resposta eu não acredito que a gente consiga tirar todas as imagens de todos os sites, mas nesse caso, como foi uma resposta muito rápida ao vazamento e, a meu ver, efetiva, a gente vai conseguir, com certeza a família vai conseguir reduzir muito a exposição dessas imagens. Doutora, não é a primeira vez que isso acontece com esse tipo de exposição envolvendo o artista. A gente acompanhou já casos dos Mamonas Assassinas, também do Cristiano Araújo e agora a Marília Mendonça especificamente. É o caso de repente, ser criada uma lei daqui para frente para pensar nesse tipo de situação e evitar que essa exposição aconteça?
Olha, eu não acho que a gente tem que criar mais lei nenhuma sobre esse assunto. Eu vejo, sabe o que eu vejo que pode ser efetivo? A gente tem que saber e investigar exatamente quem vazou, porque isso é possível, e aí atuar numa reparação de dano civil. O que é reparação de dano civil, além da perspectiva penal? É pagar uma indenização. Porque na hora que a gente começar, na justiça brasileira, a ter decisões e que obriguem ao pagamento de indenizações altas, de valores efetivamente expressivos, aí sim eu acredito que a gente vai começar a ter as pessoas repensando se elas vão ou não vazar determinada situação. Agora, é óbvio que se eu não apuro a autoria, se eu não sei quem foi o responsável, e esse responsável desse caso continua totalmente anônimo e sem ter nenhuma consequência, amanhã outro que se deparar com essa situação vai fazer igual. Então a gente precisa, além da esfera penal, pensar numa indenização civil expressiva, porque isso começa a fazer um movimento para que as pessoas no futuro parem de fazer esse tipo de vazamento. E a gente tem, né, não só nesses casos, a gente tem muitos vazamentos judiciais. Isso é uma constante no Brasil. Então a gente precisa pensar nisso, porque viola o direito à intimidade das pessoas em várias situações. E eu, que trabalho com direito penal, a gente sofre muito com esses vazamentos, porque isso atrapalha o processo, isso muda a percepção das pessoas em relação às questões ocorridas. Então, é um caso assim, acho que lei nós já temos. A gente precisa realmente apontar a autoria e fazer com que essas pessoas respondam civil e criminalmente pelo fato. E até administrativamente, se for funcionário público, que tenha uma pena administrativa, porque isso vai ser muito relevante na carreira da pessoa, para que a gente possa, no futuro, ter outras pessoas que evitem esse tipo de conduta e pensem duas vezes antes de fazer. Quando a gente fala, doutora, em indenização expressiva, de quanto que a senhora está falando, quanto que pode ser num caso específico como esse, por exemplo? Então, o valor é sempre muito difícil, porque, veja, para a família, isso tem um preço que talvez a gente não consiga atingir, né? Mas tem pessoas que não têm uma capacidade financeira que consigam pagar. Então, o que eu vejo? Tem que ser um equilíbrio para que essa pessoa sinta muito o que ela fez e que ela tenha que se esforçar muito para pagar essa indenização. E aí vai ter que ver a capacidade financeira dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa não tenha condição de pagar 1 milhão e que 100 mil para ela já vai ser um esforço muito grande. Mas então que seja 100 mil. Tem que ter esse efeito pedagógico, um esforço hercúleo para pagar essa intimação, para que possa entender e repassar a mensagem que isso não vale a pena. Para sentir onde mais dói, que é no bolso mesmo, né, doutora? Muito obrigada pela participação aqui. Nós conversamos com a advogada criminalista Marina Coelho Araújo. Obrigada, doutora, pela conversa aqui. Foi importante para entendermos todos esses lados, esses tópicos em torno desse caso específico. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom dia, bom fim de semana.